Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, relevante, que é a mordomia cristã. E nós estamos baseados em 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Preste atenção naquilo que o apóstolo Paulo fala acerca da mordomia cristã, da administração, de vários aspectos que Deus espera de nós, que Deus confia a nós determinadas coisas, pessoas, recursos, e Ele espera que sejamos bons gestores, bons administradores, mordomos fiéis daquilo que Ele tem confiado a nós. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, faça seus comentários e entre nas nossas redes sociais que estão aqui no link do YouTube, para que você possa nos seguir, possa manter contato conosco, tirar as suas dúvidas. Nós estamos à disposição dos irmãos em nome de Jesus. Então vamos lá, 1 Coríntios 4, 1 e 2. A Bíblia Sagrada diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 2 é o versículo chave. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que se requer dos mordomos, dos gestores, dos administradores, daquilo que Deus tem confiado a nós, é que eu e você sejamos encontrados fiéis diante do nosso Senhor. Então nós vamos aprender que a mordomia cristã é a prática de se dar sistemática e proporcionalmente o tempo, as habilidades e as possessões materiais, baseados então na convicção de que tudo isso que recebemos não são confiados por Deus para serem usados no seu de qualquer maneira, mas sim que sejam usados para seu serviço, ou seja, para o serviço de Deus em benefício do reino de Deus. Então, a mordomia é uma sociedade divina-humana, com Deus como um sócio principal. E é um modo de viver, é um estilo de vida, é o reconhecimento de que Deus é o possuidor de todas as coisas, inclusive da nossa vida, dos nossos poderes ou capacidades, das nossas possessões, e a utilização fiel desses recursos devem ser utilizados para a promoção do reino de Deus nesse mundo. Lembrando sempre que o propósito maior do ser humano, já definido lá atrás, pelos piedosos, a confissão batista, a confissão de Westminster, é que o homem desfrute da presença de Deus e viva para a glória de Deus, promova a glória de Deus em tudo aquilo que ele fizer. Isso é mordomia cristã. Essa breve definição que nós deixamos para você, pense um pouquinho sobre isso. Se você tem sido, como diz Paulo aqui, encontrado da parte de Deus um mordomo fiel de tudo aquilo que ele tem confiado a você. Então a primeira pergunta que surge é: qual é a diferença entre posse e mordomia? E a resposta é que posse é o quê? Deus é o possuidor de todas as coisas, diz a Bíblia Sagrada, em Gênesis 14, 19, no Salmo 24, 1, no Salmo 50, de 1 a 12, e Ageu 2,8 também fala sobre isso. Deus é o possuidor de todas as coisas. O único que tem posse realmente de todas as coisas é o nosso Deus. Mas aí surge um segundo conceito, mordomia. Ou seja, esse conceito bíblico da mordomia nos ensina que não somos donos, somos apenas gestores, mordomos, responsáveis, que recebem de Deus pessoas, recursos, tempo, uma série de coisas, e dessas coisas nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Está lá em Mateus 25, de 14 a 30, Lucas 19, de 11 a 26, fala sobre isso. Ou seja, Deus é o doador de todas as coisas, é o possuidor de todas as coisas, porque ele é o criador do universo e fez todas as suas criaturas, e ele é o dono de todas as coisas. E também é galardoador de todas as coisas, aqueles que creem nele, aqueles que nele confiam, conforme diz Hebreus 11, 6. E já o homem, o homem aqui que eu falo é homem e mulher, seres humanos. O que eles são com relação a Deus? O ser humano é o receptor, aquele que recebe essas dádivas de Deus, esses recursos, tudo isso que nós estamos mencionando. O ser humano é o mordomo,
O ser humano é o responsável dentro daquilo que Deus confiou a ele. O ser humano terá que prestar conta diante de Deus. O ser humano pode utilizar sem abusar e muito menos perder. E o ser humano que for fiel ao Senhor, né, o homem ou a mulher que for fiel ao Senhor, será recompensado na terra e também lá nos céus, é o que diz a palavra de Deus, tá bom? Então tem que ficar bem claro isso no nosso coração quando nós estamos falando da mordomia cristã. Segunda pergunta que surge é: quais são as diferenças na relação, aqui nas relações dono-mordomo? Sempre lembrando que dono é Deus e mordomo somos nós. Em primeiro lugar, com relação à vida, querido. Primeiro você precisa entender que a vida que você tem, você recebeu de Deus. Está lá em Gênesis 1, 27 a 28. Está lá em Atos 17, 25, também fala sobre isso. Eu vou ler Atos 17, 25, é importante aqui para você. Atos 17, 25, a Bíblia diz, olha, Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, dá respiração e dá tudo mais. Foi Ele quem fez, né? De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Ou seja, quem é que nos deu vida? É o Senhor, é o que diz Atos 17, 25, Gênesis 1, 27 e Tiago 1, 17. Então, primeira dádiva de Deus para cada um de nós seres humanos, do dono que é Deus, para o mordomo que somos nós, é a nossa vida. Segunda dádiva é o tempo. O tempo é uma dádiva de Deus que nos foi outorgado, doado, né, colocado sobre os nossos cuidados. E aí eu te faço uma pergunta, querido, você tem realmente remido bem o seu tempo, porque nós estamos vivendo dias maus? Você tem aproveitado bem o seu tempo, administrado corretamente o seu tempo? Até na área administrativa existe uma ciência, né, um estudo, uma matéria que se chama administração do tempo. Porque o tempo é dinheiro, o tempo é precioso, o tempo não volta atrás. Então nós precisamos entender que o tempo também é um dos recursos valiosos que Deus tem nos outorgado. Está lá em Provérbios 24, 30 a 34 e no Salmo 90, versículo 12. O Salmo 90, versículo 12, eu vou ler aqui para vocês verem o que Deus fala na sua palavra sobre esse sentido. 90, versículo 12. Olha o que diz aqui o salmista. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, que nós alcancemos sabedoria na medida em que nós contamos o nosso dia. Nós nos dediquemos melhor ao nosso tempo e o tempo com Deus. Porque o tempo é um recurso valioso que Deus tem confiado a nós. Um terceiro recurso são os talentos, que nos foi dados, né, para que possamos, através dos talentos, levantar recursos, produzir riquezas, promover o reino de Deus, manifestar a glória e a graça de Deus. Os talentos são outros recursos preciosos que o mordomo cristão, o administrador fiel, o gestor de Deus também recebe da parte dele. Nos foi dado para que utilizemos, lembrando sempre que para a glória de Deus. Está lá em Mateus 25, de 14 a 30, fala sobre isso. Um outro recurso precioso são as posses, né? As possessões, o que também nos foi confiado da parte de Deus. Está lá em Mateus 6, de 19 a 21, e em Colossenses 3, 1. Colossenses nós vamos ler aqui para vocês. Colossenses 3, de 1 a 2, a Bíblia diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E como eu li lá em 1 Coríntios, 4, Deus requer dos seus dispenseiros que eles sejam encontrados fiéis. Então, por mais que tenhamos posses, possessões, precisamos lembrar sempre que isso não é nossa. Nosso coração, a nossa mente tem que estar nos céus. É dos céus que vêm as nossas posses. Claro que fruto também do nosso trabalho diligente, da nossa perseverança,
das nossas capacitações. Deus não faz tudo com relação a isso, pelo contrário, Ele trabalha nessa relação dono e mordomo, em cooperação conosco, nós, na verdade, em cooperação com Ele. Deus trabalha conosco, mas Ele sim nos dá riquezas, posses, prosperidade e bênção no nome de Jesus. É o que nós vemos nesses dois trechos da palavra de Deus. E a nossa mente, o nosso pensamento não tem que estar aqui na terra, mas lá no alto, né? Lá nas coisas do alto, e não presos aqui nessa terra. Nós temos que juntar tesouro, como diz lá Mateus 6, lá na glória. Lucas 17 também fala sobre isso. Não juntar tesouros aqui na terra, mas juntar tesouros lá nos céus. Ou seja, utilizar todas as posses, recursos, tudo aquilo que nós temos aqui agora para promover a glória de Deus, para conquistar almas para Jesus, para fazer com que pessoas sejam abençoadas, para exercermos o favor de Deus na vida de outras pessoas. Lembre-se, o quarto recurso, além da vida, além do tempo, além dos talentos, são as possessões materiais aqui agora. E nós temos que tomar cuidado com a avareza, que é o amor ao dinheiro, é o apego excessivo às coisas materiais. Temos que cuidar com a inveja, que é querer aquilo que o outro tem, achando que aquilo que o outro tem, sou eu que mereço, eu que deveria ter. E também temos que cuidar com a cobiça. Cobiçar é querer aquilo que o outro tem, como se aquilo fosse nosso, ou deveria ser nosso. Querer cobiçar, querer desejar aquilo que o outro tem. E invejar é achar que aquilo que o outro tem ele não merece, que quem merecia seríamos nós. Nós não podemos ser assim, e nem ser avarentos, que ter aqueles que têm amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tome cuidado com relação aos bens materiais, às possessões. Lembre-se que Deus nos deu, confiou a nós, estão sobre os nossos cuidados, mas tudo pertence ao Senhor. A Bíblia diz, o salmista diz, os céus e a terra pertencem ao Senhor. E o quinto recurso são as finanças, o dinheiro em si, né? O que ganhamos com o nosso trabalho também pertence ao Senhor. Está lá em 1 Coríntios, vou ler para vocês, 16, 1 a 2. A Bíblia diz assim, ó, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia, aqui dos Gálatas aqui. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Né? Então aqui a Bíblia está falando, Paulo está dizendo que os recursos que chegam na nossa mão são dados por Deus para nos abençoar, mas não só para nos abençoar, também para abençoar a vida daqueles que de alguma maneira são ligados a nós, se achegam a nós, precisam ser tocados por nós, precisam ser abençoados através de nós. É o que nós lemos aqui. Então, o que ganhamos com o nosso trabalho não é só para nós, também é para nós, mas também é para exercermos a generosidade, como é o exemplo aqui, ofertarmos no reino de Deus, ofertarmos na vida de outras pessoas, exercermos bênção na vida dos nossos familiares, nossos filhos, né, nosso cônjuge. Tem gente que é bom com todo mundo, menos com quem mais deveria ser, que é com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais. Não honram pai e mãe, e por isso não tem uma vida abençoada. A Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Então, longos dias é isso, é longevidade. E para que te vás bem é prosperidade. Quem honra pai e mãe tem prosperidade e tem longevidade, é o que diz a palavra de Deus. Terceira pergunta que nós vamos responder, quais são os requisitos de um bom mordomo? Quais são os requisitos de um bom mordomo? E o primeiro é a fidelidade, que nós lemos e vimos aqui em 1 Coríntios 4, de 1 a 2. O que se requer dos despenseiros é que sejam encontrados fiéis. Será que Deus tem encontrado em você alguém fiel? Um mordomo fiel daquilo que Deus tem confiado? Fidelidade é o primeiro requisito de um bom mordomo. Segundo, disposto a receber ensino. Ou seja, tem um coração aberto para aprender com relação à mordomia cristã, com relação à boa gestão, à boa administração. Está lá no Salmo 27, 11. Terceira característica, um desejo de ministrar, ou seja, servir as pessoas, através daquilo que Deus tem confiado a você. Né? É tremendo isso. Por exemplo,
O cara é um médico, ele pode servir a sua comunidade, ele pode, além de levantar recursos, gerar riquezas, produzir riquezas, e com essas riquezas abençoar não somente a si, a sua família, e também outras pessoas, ele pode servir a sua comunidade, as pessoas carentes, pode em determinado tempo da sua agenda oferecer serviços àqueles que não têm condição. Então isso é muito interessante. Se você quer ser um bom mordomo, querido, deseje ministrar, ou seja, servir as pessoas com aquilo que Deus tem entregado nas tuas mãos. É o que diz Romanos 12, de 10 a 13. Romanos 12, de 10 a 13 fala sobre isso. Nós temos que servir com zelo. Isso é espiritualidade, é o que ensina a palavra de Deus. Também outra coisa muito importante para que possamos ser encontrados como bons mordomos é ter um coração de servo. É o que diz lá em Gálatas 5,13. Gálatas 5,13, a Bíblia Sagrada diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, o amor de Deus que foi derramado nos nossos corações, conforme diz Romanos 8, pelo Espírito Santo, deve nos mover ao serviço a outras pessoas. O lema mesmo da nossa Igreja Batista Betel é amar a Deus, amar as pessoas, servir o mundo. Servir o mundo fala de todas as pessoas que precisam de alguma coisa da nossa parte. Deus nos chamou para servir o mundo. Não para servir as coisas do mundo, ou nos sujarmos com as coisas do mundo, mas servir as pessoas, servir a humanidade, servir a nossa comunidade, servir a nossa cidade, servir o nosso bairro. Ter um coração de servo para sermos encontrados por Deus como bons mordomos daquilo que Ele tem confiado a nós. E em último caso aqui, o quinto princípio é ter disposição para dar. Meu irmão, será que você tem disposição para dar? Será que Deus encontra em você um coração fiel, um coração generoso, um coração de bom samaritano? É o que nós vemos em Lucas 6:38. Lucas 6:38, a Bíblia Sagrada nos fala sobre isso. A Bíblia diz: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medidos, vos medirão também. Tem muita gente que não conquista nada, não tem nada, vive na miséria, tem aquele espírito de miserável. Por quê? Porque não tem um coração generoso, dadivoso, não entendeu que a bênção de Deus não é só para si, querido. O favor de Deus é para ser exercido na vida de outras pessoas. Então tenha disposição de dar, exerça a generosidade, sabe? Semeie no reino de Deus e faça isso em nome de Jesus. Seja um mordomo fiel. Exerça a mordomia cristã segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que nos ensina as Escrituras Sagradas. É o que nós aprendemos aqui. Faça isso. O bom mordomo faz isso. E a quarta e última pergunta: mordomos devem prestar contas? Sim ou não? E a resposta é sim. Veja a parábola do mordomo infiel, lá em Lucas 16, de 1 a 3. Nós não temos tempo de ler aqui. Só estou ensinando os princípios aqui basilares, né, principais, fundamentais, mas leia em casa, Lucas 16, de 1 a 13, você vai entender o que significa ser um mordomo, você vai aprender de que foi acusado o mordomo no versículo 1, e eu quero que você responda. Você vai aprender, nós devemos prestar conta de nossa mordomia ao Senhor, sim ou não? E você vai ver que sim, e quando também isso vai acontecer. Outra pergunta que você vai aprender através dessa parábola é que é possível perdermos a nossa mordomia? Sim ou não? Você vai ver que sim. Agora ou na eternidade? Está lá no versículo 3, você vai aprender. Você vai responder também uma outra pergunta. O que fez com que o mordomo infiel, o que o mordomo infiel fez com 3 dos devedores do seu senhor? Você vai ver no versículo 5 e 6 e vai responder essa pergunta. Uma outra que surge é: por que o Senhor elogiou o mordomo infiel pela ação errada que praticou? Está lá no versículo 8. E também vai aprender o que são as riquezas da injustiça, mencionadas no versículo 9, versículo 11, versículo 13. Você vai aprender também o que é a verdadeira riqueza. Também vai aprender qual é a palavra-chave usada 4 vezes entre o versículo 9 e o versículo 13. E vai ver se você realmente é isso.
que essas palavras-chave nos ensinam aqui. E como podemos fazer para que nós nos tornemos amigos com as riquezas da injustiça, conforme diz o versículo 9. E é tremendo aqui, Lucas 16 nos ensina princípios valiosos. E o principal princípio é esse aqui. Se nós não somos fiéis com as riquezas de origem iníqua, ou seja, o dinheiro, material, as coisas desse mundo, como é que Deus vai nos confiar as verdadeiras riquezas? Que são aquilo que o dinheiro não pode comprar. Se formos infiéis nas coisas desse mundo ímpio, como é que Deus vai nos confiar as verdadeiras riquezas? É o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Então, pense um pouquinho sobre isso. Exerça a boa mordomia cristã. Entenda a diferença entre posse e mordomia. Entenda essa relação entre o dono que é Deus e nós, mordomos fiéis, despenseiros fiéis do Senhor. Entenda todos esses 5 requisitos de um bom mordomo: fidelidade, disposição para aprender, desejo de ministrar ou servir as pessoas, ter um coração de servo e uma disposição de exercer generosidade. Querido, e faça isso à luz da palavra de Deus. Nós temos aqui no link também do YouTube as maneiras como você pode semear no reino de Deus, exercer a sua generosidade. E se você de alguma maneira quiser contribuir, investir nos nossos ministérios, aqui estão abaixo. Como é que você pode fazer isso? Através desse link no YouTube, você vai ver ali todas as maneiras que você pode exercer a generosidade, abençoar o reino de Deus, abençoar esse ministério de pregação do Evangelho. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar tremendamente a sua vida. Seja um mordomo fiel do Senhor Jesus. É o que nós tínhamos para falar para você e esperamos de alguma maneira ser bênção na sua vida. Seja fiel, seja um despenseiro fiel dos recursos que Deus tem confiado para você. Um abraço, deixe seus comentários abaixo. Também, se você quiser comentar qualquer experiência, milagre financeiro, bênção de Deus em meio a uma dificuldade, nos escreva aqui nos comentários. Nós queremos ouvir, ler a sua história, milagres que Deus tem feito na sua vida e como tem sido bênção de Deus aplicar esses princípios da boa mordomia na sua vida, na sua história. Tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas em nome de Jesus. Amém e amém.